Boa noite, estamos começando agora o programa Você, o Consumidor. Um programa de utilidade pública para toda a população do Distrito Federal. Canal 11.1, TV União, uma TV jovem de cara e de coração. Esse programa é de utilidade pública para que você, cidadão, seja esclarecido dos seus direitos. E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maciel, sou apresentadora aqui da TV União. Hoje nós estamos com um entrevistado super interessante, que é o Dr. William Schwartz. Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, prazer, Gabriela. Agradeço o convite. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma noite muito agradável. Sim, eu quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui em meu nome e em nome também da TV União. Gente, nós trazemos aqui diversos temas, né? A gente fala muito sobre direito, mas falamos de diversos temas que são de utilidade pública para toda a população do Distrito Federal. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo. O Dr. William, ele é médico, ele é pneumologista e vai contar um pouquinho aqui pra gente, mas já adianto a vocês que é um tema importantíssimo, principalmente em temas de Covid, mas ele vai quebrar alguns tabus aqui pra gente. Não é só Covid, tem várias questões que são relacionadas ao pulmão e outras coisas que ele pode pontuar melhor que eu. Claro. Mas, sim, mas sem delongas, doutor, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre sua história para quem está em casa. Então, Gabriela, meu nome é William, sou médico pneumologista, sou esposo da Moriá, tenho 3 filhos maravilhosos, né? Sou capixaba, vim para essa terra maravilhosa aqui de Brasília, acabei buscando a minha especialização e fui ficando, né? Pela medicina, né? Eu tenho a formação na Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo e em seguida fiz as minhas especializações de medicina do trabalho, clínica médica e pneumologia, né, cumprindo assim a minha carreira como profissional médico. Hoje sou sócio proprietário da Clínica do Tórax aqui em Brasília e também da Clínica Ruá, Pneumologia e Qualidade de Vida, que estão ali no Linha Vita, no 616 Sul, né? E também sou pastor, né, de formação, de ordenação. Também tive uma formação teológica e tive essa oportunidade de ser consagrado pastor em 2016 e hoje também atuo como pastor da Assembleia de Deus Ministério Betel. Então esse sou eu, né, assim, nas minhas atuações, no que eu faço, né, e espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre saúde pulmonar aqui nessa noite, saúde humana, e que nós possamos sair daqui um pouco mais conscientes da nossa vitalidade, da nossa qualidade de vida. E esclarecidos. Bom, falando em esclarecimento, eu gostaria muito que você falou um pouco da sua história, de quem é. A gente gosta de humanizar esse programa, independente da profissão, independente de quem seja, sempre tem uma pessoa por detrás do que está falando. Então a gente gosta de começar com essa pergunta para deixar o programa com a cara de quem está em casa. E gostaria que você esclarecesse, doutor, para quem está em casa, o que faz um médico pneumologista? Então, o médico pneumologista, ele é um médico que formou em clínica médica e fez uma subespecialidade que vai atuar mais precisamente no pulmão, que é a responsável pelo trato inferior da respiração. Então, o pneumologista, ele é o médico que vai tratar das patologias ou doenças do pulmão e também vai trazer essa qualidade de vida respiratória para aqueles que têm moléstias pulmonares, ou seja, né, tem pneumonias, tem problemas com DPOC, com cigarro, tem alterações do sono que acabam interferindo na parte respiratória. Então o pneumologista vai atuar dentro desses parâmetros. Perfeito. São várias linhas de atuação, são diversas questões que envolvem o pulmão, que é importante para o nosso organismo, e a gente já entra na outra pergunta, né, que é qual é a importância dos pulmões para o nosso corpo? Bom, o pulmão ele é fundamental para a vida, né? O pulmão ele possibilita, né, que o organismo tenha
um dos nutrientes mais fundamentais da existência humana e da existência de outros animais também, que é o oxigênio. Sim. O pulmão, ele permite que haja uma troca gasosa, onde sai o monóxido, o dióxido de carbono e entra o oxigênio nas células, né, que são carreadas pela hemoglobina. Então, o trajeto do ar, ele passa das narinas à boca, vai para a traqueia aos brônquios, que vão dar continuidade, os bronquíolos, e no finalzinho, alguns sacos alveolares, que a gente chama. E nesses sacos alveolares existe uma troca de oxigênio por uma película muito fina por essa parede do alvéolo. Então esse oxigênio, ele sendo captado, ele é carreado para as células e aí nós temos o milagre da vida acontecendo no nosso sangue, nas nossas células e nosso viver. Então o pulmão, ele é fundamental nesse quesito de captar o oxigênio do ar atmosférico. E ele faz esse filtro das impurezas, do ar? Bom, o pulmão em si, ele não tem tanto a capacidade de filtração, mas ele tem um sistema de defesa. Ele funciona como se fosse uma pele, com várias células de defesa protegendo o organismo Sim. de micro-organismos que acabam tentando entrar no nosso sistema, e aí o pulmão protege a gente. Talvez a palavra filtro não seja tão adequada. O filtro mesmo ocorre mais no nariz, né? Quando a pessoa puxa o ar, existe um filtro, uma filtração do ar, e ali consegue diminuir essa questão das partículas. Mas o pulmão, ele tem um papel fundamental na proteção, na defesa do nosso organismo, na linha de defesa contra micro-organismos. Quando isso não acontece, nós temos pessoas que acabam ficando doentes, que é o caso de pessoas que adquirem tuberculose, pneumonia, bronquites e outras coisas mais que podem estar levando a doença pulmonar. Sim, muito bacana. É importante saber sobre isso porque a gente aprende, né? Eu imagino que você que está em casa já passou por momentos na escola em que você tem aqueles desenhos do pulmão, dos órgãos, e aí você aprende um pouco sobre aquilo, mas é logicamente muito básico, né? O que a função de cada coisa no corpo. Mas na prática acaba que a gente não entende muito bem a importância, a não ser que aconteça, infelizmente, às vezes acontece, se a pessoa não é um curioso, às vezes acontece de alguém na sua família ficar enfermo e aí você acaba tendo conhecimento mais sobre aquela área em específica. Mas eu defendo que todas as pessoas têm que conhecer um pouquinho, até mesmo pra gente conseguir cuidar, né? Conseguir frequentar um médico, fazer uma consulta regularmente, é muito importante. Com certeza, isso é muito importante, até porque eu acredito que quando você tem conhecimento, você adquire o conhecimento, você tem uma autonomia, você tem a capacidade de ter um juízo e decisão em cima das suas próprias escolhas. E você pode proteger melhor o seu órgão, né? Ou seja o pulmão, seja o coração, seja o seu organismo como um todo. Acho que o conhecimento, ele sempre vem para agregar, e quando esse conhecimento ele é verídico, ele é verdadeiro, ele traz muita qualidade de vida para todo aquele que passa a usufruir desse conhecimento. Com certeza. Bom, existem algumas doenças também, e na área da medicina, né, existem diversas questões relacionadas a essas doenças específicas vinculadas ao pulmão. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas doenças, né? Sobre essas doenças que estão relacionadas diretamente à saúde das pessoas e tem relação com o pulmão também. Claro. Bom, eu acho que vale destacar, né, esse momento que estamos vivendo de doenças infecciosas, Sim. Que foi a grande pandemia do Covid-19. E nós passamos a ter uma atenção maior, o que é o pulmão e a importância da oxigenação nos indivíduos. Então, hoje, as pessoas foram bombardeadas com conhecimento acerca da oxigenação sanguínea, usando oxímetros que até então muitas pessoas desconheciam, não sabiam Sim. nem para que servia. E também os sintomas respiratórios que estão associados na gripe, na influenza ou naquilo que antigamente se confundia muito entre resfriado e gripe. Hoje nós entendemos um pouco mais do que é gripe e o que é resfriado. Resfriado são sintomas respiratórios do trato superior, uma coriza, uma dor de cabeça,
uma secreção na garganta. Sim. Enquanto que gripe, você tem sintomas mais abrangentes, onde a pessoa tem dispneia, que é a falta de ar, né, mesmo em repouso, o cansaço mais extenso, dor no corpo, sintomas que abrangem mais o pulmão como um todo. Então isso já quebra, desmistifica com esse conhecimento que veio da pandemia. Bom, dentro das doenças infecciosas, nós estamos falando do Covid, mas nós também temos doenças bacterianas, que são as pneumonias bacterianas. Eu queria aqui também falar para você que está em casa, que pneumonia é um termo de doença pulmonar que acomete o pulmão. Pneumo. Ele vai trazer referência à palavra que vai trazer a origem do termo pneumologista. Pneumo é espírito, pneumo é fôlego, pneumo é sopro, né? Que vem ali do latim. Então, pneumonia é a doença do pulmão, é a doença da respiração. Então, essa pneumonia ela pode ser viral. Sim. Então, nós temos as pneumonias virais, e o Covid é uma pneumonia viral. Nós temos a influenza com a pneumonia viral. Temos a pneumonia bacteriana, que são diversas famílias de bactérias que podem causar. E aí é importante usarmos o antibiótico, que vai lutar contra essa pneumonia bacteriana. E a pneumonia que pode ser causada por outras situações, como, por exemplo, uma substância química que pode causar o que a gente chama de pneumonite, ou uma inflamação do pulmão mais grave. Sabendo disso, é muito importante você entender que no Covid não adiantava usar um antibiótico. Não adianta usar um antibiótico específico para a bactéria, pois o vírus ele é muito menor que uma bactéria. Então essa substância não tem capacidade de lutar contra o vírus. Então isso é muito importante você entender. Por isso que não foi prescrito amoxicilina, clavulato, substâncias que pudessem matar esse vírus com antibióticos. Pois o antibiótico ele é para bactéria, que é um micro-organismo muito maior do que um vírus. Muito maior do que um vírus. Além das partes de respiração do ponto de vista infeccioso, nós temos outras doenças que são clássicas, entre elas doenças obstrutivas do pulmão. É onde existe uma alteração do trajeto do ar. Sim. O ar ele tem dificuldade de entrar e de sair do pulmão. As duas grandes entidades que se relacionam a isso é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, que está muito relacionado ao tabagismo, ao cigarro, à queima de biomassa, ou seja, a exposição de queima de biomassa, por exemplo, fogão a lenha, né? A questão dos motoristas que se expõem à queima de biomassa do biodiesel, no caso dos caminhões, e os pacientes que são tabagistas, tanto tabagistas ativos como passivos. Tabagismo este, que pode ser tabagismo convencional, tabagismo de substâncias orgânicas, né, desde paiol, ou fumo, tabaco, até mesmo cannabis, todos eles podem levar ao DPOC. E também a queima pelo narguilé. Então existe esse mito, narguilé não faz mal, a cannabis não faz mal. Na verdade fazem sim, e às vezes pela falta de filtro, pela falta da higienização, pela falta de um órgão regulador como a Anvisa, que possa saber o que está naquela substância, podem trazer vários malefícios ao pulmão, porque o pulmão acaba captando e não tem essa capacidade de filtrar as substâncias. Ele filtra, mas acaba impregnando, gerando atracose, gerando vários problemas pulmonares. Sim. Além de você estar prejudicando também a sua troca gasosa. Eu já ouvi falar que o narguilé, ele equivale, né, a não sei quantos cigarros. É verdade? Por exemplo, pode ser que verdade. Ele é muito mais nocivo. Uma pessoa, pelo menos foi o que a gente, no senso comum, escuta falar, que o narguilé ele é extremamente mais nocivo do que o cigarro. Em verdade, a questão do narguilé em queima, o problema dele pode ser que seja verdade. Pode ser que haja uma destruição maior no pulmão. O que vai trazer o problema maior é o uso e o tempo que a quantidade e o tempo que a pessoa vai estar utilizando. Sim. Então, o narguilé, com a ideia de que não faz mal e sendo utilizado continuamente, principalmente pelos jovens, ele acaba sendo muito mais prejudicial
do que uma substância que hoje tem alta divulgação dos seus malefícios, que é o tabagismo. Então a população mais jovem tem perdido a aderência do tabagismo e passado a adotar outros métodos de queima de biomassa, como por exemplo o narguilé. O problema do narguilé também está em outro aspecto, que é no compartilhar. Geralmente o narguilé não é fumado sozinho. E quando você compartilha, você agora sabendo todo mundo participando dessa pandemia, percebe que as vias aéreas, elas são susceptíveis, elas acabam estando estando vulneráveis a micro-organismos. Então eu tenho tuberculose, estou fumando aqui narguilé, você não sabe que eu tenho tuberculose, eu passo para você fumar, você está adquirindo ali a micobactéria. Ou eu tenho uma herpes que ainda não manifestou, sim, mas está ali, eu passo para você usar o narguilé, você pode pegar essa herpes. Você pode pegar outras doenças, bactérias e outras coisas mais. Até mesmo o Covid. Então, o narguilé tem vários problemas relacionados a isso. Parecido também com o vaping, né? que causa vários problemas de saúde, inclusive uma entidade específica que o vaping pode causar, que é o EVALI, que é uma doença pulmonar relacionada a esse vaping, que é esse fumo, desse vaporizador, que muitas das vezes você tem esse mito dizendo que não tem nada a ver, que não faz mal, que não vai gerar mal nenhum, sim, e que pode sim gerar. Não, e é interessante isso, porque às vezes, por exemplo, um narguilé da vida, lógico que com essa onda de Covid, eu acredito que as pessoas estejam mais conscientes, mas com exceção do Covid, né, vamos supor que passou, todo mundo vacinado. Essa questão do narguilé, existem outras doenças, como você bem pontuou, então agride o pulmão? Agride, mas juntamente com isso vem outras consequências, o cigarro. Tem a consequência do pulmão, mas existem outras consequências também para outros locais do corpo, do organismo. A própria estrutura dentária da pessoa, né? Tem o lado do dentista lá que já vai falar da parte do dente que danifica, Então existem vários malefícios, né? Devido a essa questão. O tabagismo, se a gente fosse falar só sobre o tabagismo, daria acho que horas e horas de programas. São muitas coisas relacionadas ao tabagismo. O tabagismo gera múltiplas doenças, né? Não é só câncer de pulmão, não é só doença do pulmão. Então, altera frequência cardíaca, altera coração, altera pele, altera dente, altera pâncreas, altera tudo. O que puder. Se nós ficarmos aqui dizer quais são os malefícios do tabaco, eles são gigantescos. Infelizmente, existiu uma cultura do tabaco, né, que hoje está sendo desmistificada, está sendo abolida, mas que infelizmente tem também crescido, né? Então, apesar de uma parcela da população se conscientizar, outra parcela acaba ignorando os fatos, né? Sim. Então, existem fatores psicológicos associados ao tabagismo, que aumentam a ansiedade, e a pessoa acaba tendo ali um refúgio que está muito relacionado ao eixo, né, químico, biológico, cerebral, que você vai ter ali a disposição de dopamina, nicotina, substâncias que vão trazer prazer imediato à pessoa, satisfação, saciedade, que muitas das vezes não são tão benéficos assim para o organismo a longo prazo, a médio prazo até mesmo em curto prazo, né? Então acaba trazendo esse prejuízo. Assim também como são outras substâncias que não são relacionadas diretamente ao pulmão. Eu gosto muito de comparar a questão do açúcar, que também trazem recompensa imediata, né, que também acabam trazendo danos à saúde do indivíduo como um todo. Com certeza. O tabagismo ele mereceria talvez um final de semana inteiro de estudos e de acompanhamento. Se você tem interesse, a gente pode estar ajudando você a parar de fumar, e isso vai proteger de vários outros problemas, não só do tabagismo em si, né, mas também de doenças como o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que acaba já tendo dano na troca gasosa e também dano pulmonar estrutural, levando muitas das vezes a enfisema ou até mesmo uma bronquite mais específica. E também o tabaco, o tabagismo, né, ele aumenta a chance de câncer, né? E muitos pacientes jovens que acabam chegando no consultório, fazendo um check-up e conseguem precocemente ou
encontrar ali um nódulo pulmonar que já é um início de um câncer que precisa ser investigado, precisa ser acompanhado. Né? E você que é tabagista, eu recomendo que você procure um pneumologista, um clínico para poder te ajudar, te auxiliar a parar de fumar e também a ver se há danos pulmonares existentes. Exatamente. E com essa questão de parar de fumar, lógico que é um trabalho conjunto, né, dos médicos, psicólogos e principalmente do próprio indivíduo, porque se ele quiser, né, cada um tem domínio sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre as suas vontades. Então, se você quer, com certeza você consegue. E, doutor, fala um pouco também pra gente sobre a asma, uma doença tão conhecida. Então, eu estava falando anteriormente, né, sobre as duas principais doenças que estão relacionadas à obstrução. Uma delas é a doença pulmonar obstrutiva crônica e a outra é a asma. Só que a fisiopatologia é totalmente diferente. O DPOC, ele é causado por um agressor, por toxinas, né, que vão destruir progressivamente o pulmão. A asma, por sua vez, é uma doença que está relacionada à autoimunidade. E nós temos aprendido muito sobre asma. A asma, há décadas atrás, era algo extremamente tabu. Pessoas tinham crises que as pessoas falavam, eu não tenho asma, doutor. Eu não tenho crise de asma, porque viam os filmes, as pessoas morrendo sufocadas, chiando e precisando ser ventiladas. Existe sim esse padrão de asmático, e infelizmente, nossos dias hoje, mas ainda existe aqueles que são asmáticos leves, resilientes. Eu mesmo sou um asmático, né? E quando descobri, demorei para poder aceitar esse diagnóstico de asma, porque é uma doença muito minuciosa em alguns casos. Sim. Algumas pessoas têm tosse leve, outras pessoas apenas apresentam um chiado, outras o chiado que na verdade é um barulho, um ruído que a pessoa faz na expiração principalmente, como se fosse um gatinho miando, ou como se fosse um chacoalhar de um instrumento de chocalho, né, no pulmão, a pessoa sente como se estivesse vibrando. Então, a asma ela tem sido muito desenvolvida e tem se observado muitos fatores biológicos ligados à autoimunidade. E o tratamento da asma ele foi revolucionado nas últimas décadas, tem se revolucionado nas últimas décadas e tem melhorado muito. Então, se você hoje tem sintomas leves respiratórios, talvez você tenha asma, chega perto de uma poeira, de uma fumaça, de um perfume, de um produto de limpeza, às vezes você vai limpar a casa, às vezes você vai mexer em algum setor, algum cômodo que fica com livros acumulados, livros grandes, né, de direito ali, e você começa a espirrar, começa a ter coriza, é possível que você tenha uma doença, né, alérgica e que isso possa sim ser uma asma brônquica leve ou até mesmo mais grave e que você às vezes não está controlando, vigiando ou se cuidando. Então a asma realmente é uma doença muito prevalente no nosso meio hoje. Existem estudos que mostram que 10% da população é possível ter a asma. O número é crescente porque está relacionado também à questão das poluições do meio ambiente. Mas a pessoa tem e não sabe, né? Exatamente. Foi o meu caso. No meu caso, eu fui jogar futebol aqui em Brasília. As temperaturas mudam muito. No final da tarde estava quente e em seguida começou a ficar mais frio. E eu comecei, no meio da partida, a ter um chiado leve e um barulho chato. E eu falando, nossa, mas que barulhinho chato. E eu fazia pneumologia na época. Falei, não é possível que eu tô com uma asma. Tô gripado, tô com um resfriadozinho leve. E jogando bola todo dia era sempre na mesma ocasião. No esforço físico, tinha o chiado. No esforço físico, tinha o chiado. Até que um dia eu falei, rapaz, eu vou usar um remedinho específico aqui para asma. E quando eu usei, sumiu o chiado. Eu falei, não acredito, sou asmático. Então, acabou que, né, a carapuça serviu, né? Pneumologista asmático. E se não cuidar, pode progredir a asma? Inclusive, existe um termo relacionado a essa progressão da asma. A asma tem progressões distintas. Hoje nós temos observado isso. Mas existe um tipo de evolução que é muito temerária, que é a asma remodelada. Né? A pessoa vai apresentando exacerbações de asma ao longo dos anos
E principalmente em Brasília, onde há uma mudança térmica muito grande, onde você tem períodos de chuva, períodos de seca. E nesse período de chuva ou período de seca, você tem uma asma para cada tipo de ocasião. A gente chama de asma de sazonalidade. A pessoa vai apresentando exacerbações e o pulmão ele vai mudando o tipo de célula que protege ele. E quando isso acontece, a pessoa começa a ter, de forma leiga, dizendo aqui, um endurecimento do pulmão ao longo dos anos. E quando isso acontece, a doença pode ser irreversível, como é o caso do DPOC. E aí a doença fica muito grave, muito séria, e talvez você conheça alguns colegas, amigos mais velhos que tenham tido algo parecido com isso. Sim. E que são irreversíveis, né? E que a gente observa bastante no consultório. Então, se você está sentindo alguns sintomas, principalmente nas mudanças climáticas, na exposição a algum alergênico, procure um pneumologista, procure um clínico que vai te ajudar a diagnosticar a sua patologia respiratória. O que está acontecendo, Exatamente. na verdade, né? Perfeito. E, doutor, tem mais alguma doença, assim, muito importante? Tuberculose, por exemplo? Tuberculose, sim. Tuberculose, na verdade, ela tem sido muito estudada, né? Há muitos anos no Brasil, né? O grupo de tisiologia surgiu desde a década de 30, né? 1931 surgiu a Sociedade de Tisiologia. A pneumologia surgiu em 1974, se não me engano, aqui em Brasília, né? E tisiologia surgiu em 31. Então, a tisiologia é parte do que eu sou também, pneumologista e tisiologista, é o tratamento da tuberculose. A tuberculose ela é endêmica no Brasil, em alguns países, principalmente como a Índia, tem um número muito grande e ela está muito relacionada às vias aéreas. E os sintomas para a tuberculose, eles são muito sutis. A pessoa às vezes tem uma perda de peso pequena ao longo dos meses, pode ter uma sudorese noturna mais excessiva, pode apresentar uma febrícula ou uma febre no final da tarde e a pessoa tem a perda do apetite e ela vai desenvolvendo uma tuberculose. Muitas pessoas entraram em contato com a tuberculose. O nosso corpo ele tem a tendência a se proteger da tuberculose, que é uma micobactéria. Olha né? só, uma microbactéria. Que é a tuberculose, e consegue vencer ela na grande maioria das vezes. Alguns indivíduos acabam deixando uma pequena sequela no pulmão, pequeníssima sequela, que até assusta quando a pessoa recebe o laudo de uma tomografia. Sim. Outros acabam não tendo nada. Mas uma pequena minoria acaba desenvolvendo a doença da tuberculose. Então, se você sente esses sintomas que eu acabei de descrever, ou se você é de uma região endêmica, tem parentes com tuberculose, é muito importante que você procure um médico pneumologista, ou um clínico, ou até mesmo um posto de saúde perto da sua casa. Que hoje todo o tratamento da tuberculose ele é feito, né, gratuitamente pelo SUS, né, que é uma das grandes vitórias do SUS, é o controle e o trabalho contra a tuberculose. Também vale destacar das doenças respiratórias pulmonares, né, uma doença que daqui a pouco vai estar se tornando uma nova subespecialidade, que é a doença do sono. Gosto de destacar muito sobre a doença do sono, porque o pulmão ele tem uma participação muito importante no sono. Grande parte da população brasileira sofre com sono e isso acaba gerando pessoas mais estressadas, mais cansadas, mais depressivas, mais ansiosas, mais indispostas, porque tem um sono inadequado. E no sono é fundamental a oxigenação para o cérebro na produção de hormônios, produção de corticoide, produção de várias substâncias do nosso corpo que ajudam na homeostase e no ciclo circadiano, que é um ciclo natural do nosso corpo, na formação do nosso corpo como um todo. Então, o pneumologista também é um profissional habilitado para poder investigar e trabalhar o seu sono, para poder ministrar, ajudar você a ter uma melhor qualidade de sono e pode estar te ajudando nisso aí também. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, mas foi muito bacana que a gente teve uma aula praticamente de como funciona o pulmão, o que significa cada doença, porque eu particularmente não sei de forma aprofundada e nem superficial sobre essas doenças, então para mim foi muito bom. Eu aprendi bastante, eu tenho certeza que quem está em casa também aprendeu muito com essa entrevista. Ótimo. Agradeço a oportunidade.
gostaria de deixar para vocês uma mensagem final, que é um dos motivos de eu ter feito pneumologia e ter criado a Clínica Ruá. É uma fé que eu tenho que Deus, ao criar o homem, Ele soprou sobre as suas narinas. Então Ele deu fôlego de vida, Ele deu a qualidade de vida, Ele deu ali o sopro, né, o espírito ao homem. E não foi para que o homem vivesse de uma forma simplória, medíocre, mas ele pudesse viver de uma forma extraordinária, vivesse o melhor desse planeta, vivesse o melhor dessa terra. E quando nós respiramos profundamente, quando nós podemos inspirar, nós podemos pensar, nós possamos pensar mais antes de abrir a boca para falar com o próximo, que nós possamos refletir sobre o ato da nossa capacidade de existência, pois quando nós respiramos, nós possibilitamos a capacidade de falar. Quando nós respiramos, nós possibilitamos a capacidade do ouvir. Nós possamos pensar mais e agir como pessoas que não são reativas, mas intencionais. Pessoas que são menos que agindo por egoísmo e agindo mais em prol da sociedade como um todo. Então que vocês possam procurar sim a saúde respiratória, mas não esperem que essa saúde venha se deteriorar, venha se destruir para que vocês possam resgatar alguma saúde. Comecem agora a plantar bons hábitos para vocês terem uma boa saúde. Então a atividade física ela é fundamental para que você desenvolva bons pulmões, para que você tenha uma qualidade de vida mais estendida. Procure melhorar o seu sono. O sono ele é fundamental. Eu acho interessante isso, porque no cristianismo nós observamos que Deus ele criou a terra, né? Houve tarde e noite, ou tarde e dia. Então ele começa a criação, o dia de Deus começa no entardecer. Você percebe nas culturas judaicas que o dia começa ao anoitecer. Então o sono ele é fundamental. E existem muitos estudos mostrando isso. A capacidade de memorização, a capacidade de você ter um humor melhor, um rendimento melhor. Se você tem que tomar uma decisão, né, os grandes homens da história, você vai perceber que eles dizem o quê? Antes de tomar uma boa decisão, uma grande decisão, uma decisão muito importante, tenha uma boa noite de sono, para que você possa tomar essa decisão bem acertada, para que você possa refletir sobre ela. Além do sono, além da atividade física, é fundamental a alimentação, que você possa buscar alimentos mais naturais, menos industrializados, para que você também possa ter uma qualidade de vida maior. E tudo isso não adianta de nada se você não consegue compartilhar o seu melhor, o amor. Se você não consegue compartilhar quem você é, se você não consegue ter pessoas ao seu redor em que você pode participar da sua refeição, participar das suas atividades físicas, participar de uma boa noite de sono. Não adianta nada você construir um castelo para você morar sozinho ou para ser enterrado no quintal. Que você possa refletir sobre isso, que o seu pulmão possa respirar e te trazer a possibilidade de inspirar, e não só de inspirar para si mesmo, mas inspirar os outros também. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe Gabriela, a todos do canal da TV União. Muito obrigada, foi muito bom essa reflexão, né, no final. Eu acredito que quem está em casa gostou muito desse programa. Então, agradeço em nome da TV União. Muitíssimo obrigada, volte mais vezes, é muito bem-vindo aqui. Obrigado. E agora, nós iremos para o intervalo, mas já voltamos. Fique aí.